Tudo muda muito rápido no UFC. Não tem lógica. De repente, as coisas estão indo para uma direção. E do nada, num estalar de dedos, está tudo de ponta cabeça. Acabamos de ter mais um exemplo claro disso. Desde junho, quando Alex Poatan brutalizou Gizi Prochazka, estava na cara que o próximo oponente, pelo menos na categoria dos 93 kg, seria Magomed Ankalaev, o único top que ele ainda não enfrentou. O russo fez a parte dele, deu diversas declarações provocativas, dizendo que faria isso e aquilo, tentando chamar a atenção e criar uma rivalidade para aumentar o interesse do público e, automaticamente, vender mais. O próprio Poatan se mostrou aberto a essa luta, disse que gostaria e que provavelmente o russo seria o próximo desafiante nos 93 quilos. Entretanto, há poucas horas, surgiu uma bomba que muda completamente essa história. O empresário do Ankalaev estava dando uma declaração e acabou revelando que o russo já tem luta marcada, vai atuar em breve, e não é contra o Alex. Ele disse que o UFC tem outros planos para o campeão brasileiro. Naturalmente, a gente bate o olho nessa declaração e pensa: pronto, Poatan vai subir para os pesados. E teria que ser, necessariamente, um cinturão interino contra o Tom Aspinall. Porque mesmo se tivesse algum problema com Stipe Miocic, o inglês estaria na frente e seria chamado primeiro para enfrentar John Jones. O ponto é: será que o Poatan está realmente subindo de categoria? Ele mudou de ideia em relação a não disputar um cinturão interino? O Alex postou essa semana, nas suas redes sociais, uma foto numa balança, onde ele aparece com 105 quilos. Peso alto, mas, para ser sincero, é basicamente o que ele já anda em off. É um peso normal para um meio pesado, quase todos andam nessa faixa, perdem ali uns 10, 12 quilos do limite. Não é ele que está mudando de categoria. E aí vocês podem estar se perguntando, mas se não é o Ankalaev, quem que o Poatan enfrentaria? Quem faz sentido? Lembram que no mês passado, do nada, o Jan Blachowicz apareceu dizendo que enfrentaria o Poatan na sequência? E ainda deu uma provocada nas redes sociais, dizendo que era melhor que o brasileiro e que nunca tinha perdido uma revanche e nem iria. É exatamente aí que surgem alguns motivos que me fazem crer na tese de que o Blachowicz vai furar a fila. Primeiro de tudo, das lutas que o Poatan fez com 93 kg, o Blachowicz foi o mais complicado. Ele foi dominado durante o primeiro round inteiro, com o polonês nas suas costas, e venceu numa decisão dividida, passando raspando. Muitos, inclusive, viram a derrota do brasileiro, dando margem para a discussão. Foi o único que ele não nocauteou. Outro ponto, Jorge Guimarães, o Joinha, empresário do Alex, deu sinal verde para essa luta há algumas semanas. Fizeram uma enquete no perfil oficial do UFC no Instagram, colocando quem deveria ser o próximo passo do Poatan: Ankalaev, Blachowicz ou outro. Adivinha só quem o Joinha escolheu? Justamente o polonês. Ponto número 3. UFC 307, dia 5 de outubro, em Salt Lake City, não tem uma luta principal. O UFC está correndo contra o tempo para fechar um duelo, um main event que faça barulho. E dentre todas as opções que a gente pode olhar, já tem Juliana Penha contra Raquel Pennington, mas convenhamos que não altera nenhum ponteiro de venda. Dentre todas as outras opções disponíveis dos campeões, apenas Pantoja e Poatan poderiam lutar nessa data. Todos os outros ou estão machucados, como é o caso do Islam Makhachev, ou lutaram recentemente, ou vão lutar um pouco depois. De repente, aquela imagem que o Alex postou nas redes sociais, em que o Dana White ligava para ele, poderia ser chamada de emergência para falar justamente sobre esse card de outubro. E por que não o Ankalaev? Sim, o Blachowicz. Bom, aí não tem como sabermos exatamente os critérios. O que temos é que o russo nunca gozou do prestígio com a organização. Pelo contrário, já foi criticado publicamente pelo patrão.
Enquanto o polonês é um ex-campeão mais relevante, mais popular, de repente isso pesou para ele. Olha, ainda tem um outro ponto para acreditar nessa tese de que o Poatan pode liderar o UFC 307 em outubro. Na última semana, seu treinador, Plínio Cruz, foi questionado sobre quando eles poderiam vir para o Brasil e acabou soltando um "até novembro tem luta". Reparem, ele disse "até novembro", não "em novembro". Claro, isso tudo são suposições, mas não partem do nada, porque temos um fato concreto. Magomed Ankalaev se ferrou, se deu mal. Não vai disputar o cinturão na sequência. Perdeu a vez. Vai precisar fazer pelo menos mais uma rodada. Não esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para dar aquela moral, porque é muito importante.